Tá começando mais um Stars à Frente. E aviso, Made in Abyss pode parecer fofo, bonitinho e tudo mais. Mas fica o aviso, porque ele não é só isso. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Salo e tá começando mais um De Trás Pra Frente. E hoje nós vamos falar de um dos títulos mais aguardados por vocês aqui no canal, porque tem muita gente que quer saber se vale a pena. Made in Abyss, da editora New Pop. Então se preparem, porque eu sei que realmente tem muita gente querendo saber se isso aqui é realmente bom e se vale a pena colecionar. Então, bora pro vídeo. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa aquele seu like, aquela sua curtida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda terça e quinta. Dos gêneros aventura, fantasia, drama e ficção científica, Made in Abyss é um mangá de Akihito Tsukushi, publicado desde 2012 na revista Webk Comic Gama. Sim, minha gente, uma revista digital seinen. E o mangá está em andamento com 7 volumes e é da editora Takeshobo. Eu tô falando 7 volumes, mas o 7º volume só sai depois de 3 dias que esse vídeo sair, tá? Então me desculpem. A edição da New Pop é no formato 15x21, no papel offset, com páginas coloridas em couché brilho, segunda e terceira capa em preto e branco, ao preço de R$ 21,90, com periodicidade bimestral e distribuição em livrarias e lojas especializadas. Sobre a edição brasileira, tem alguns erros de revisão, mas são poucos, fiquem tranquilos. E também já tem gente falando sobre a edição de diagramação dessa edição. Como vocês podem ver nessa página, tem muito texto, mas eu recomendo dar uma olhada na edição japonesa, porque ela também tem muito texto. E a pessoa que diagramou preferiu diagramar desta maneira. Não vejo muito problema sobre isso, não tem como agradar todo mundo. Uma coisa importante de se falar é que todo lançamento da New Pop que vocês veem aqui no canal são materiais cedidos por eles. Então fica o meu agradecimento aqui pra eles e pra vocês também por continuarem apoiando o canal e fazendo com que esse tipo de coisa aconteça. Neste mundo, os humanos já exploraram todos os lugares possíveis, menos o abismo. E no abismo nós temos criaturas nunca antes vistas e relíquias que não podem ser feitas com a tecnologia atual. Como nós sabemos, o ser humano fica fascinado por aquilo que ele não entende. Com isso, surgem os exploradores do abismo. A nossa personagem principal é a Riko, que sonha ser uma exploradora assim como a sua mãe, e um certo dia, quando ela está explorando a primeira camada, ela encontra um garoto meio robô que não se sabe direito de onde veio. E assim começa a aventura de Made in Abyss. A série se tornou famosa graças ao anime de 2017 feito pelo estúdio Kinema Citrus, que tem 13 episódios, sendo que o último, o 13º, tem quase 50 minutos de duração e também já tem uma segunda temporada anunciada. Essa temporada adapta até o volume 4, lembrando que no Japão tá no volume 7, por isso a segunda temporada não tem data. Provavelmente deve só estrear em 2020. Quem sabe no final de 2019. Em 2019 serão lançados 2 filmes da série, compilando a primeira temporada, apresentando e preparando a galera para a segunda temporada. Antes de ir para os comentários finais, muita gente vai querer saber da diferença do anime e do mangá. É praticamente nenhuma com base nesse primeiro volume. A única diferença que você provavelmente vai perceber muito é que o mangá ele é uma coisa mais contida. Ele não tem como pagar tipo um monte de assistente para fazer um cenário absurdamente fenomenal no nível de criatividade que esse mundo foi feito. Então o anime ele ganha muito em cima disso, porque a animação ela tem dinheiro, ela tem investimento. Então os cenários são fabulosos, animais lindos para esse mundo incrivelmente vasto que é o abismo, e por isso vocês têm que ter noção que o mangá não tem como ele ter tanto detalhe, pelo menos visual, de cenário, quanto o anime. Tô falando isso porque eu sei que muita gente que assistiu o anime vai querer ler o mangá, vai correr atrás do mangá, pra ver se é tão bom quanto a animação. E na real, ele é tão bom quanto a animação, mas ele tem as suas limitações que são indiscutíveis. Pra quem gosta de Uncharted, Indiana Jones, Tomb Raider, todas as franquias de exploradores que eu amo pra caramba, eu adoro Indiana Jones, eu adoro Uncharted, então pra mim é assim uma série que tem essa pegada de exploração, de conhecer o passado que não foi contado, de todo esse tipo de coisa de exploradores. Que eu sou um fã, eu não consigo negar. É um tipo de coisa que me apetece muito. Nesse primeiro volume, a história é bem básica, te apresenta esse mundo, te apresenta os personagens, e ele é só isso. Ele não vai te mostrar nada muito absurdo, porque no final do volume acontece uma coisa que é aí que vai começar a série de verdade. Eu ouso dizer que esse primeiro volume, ele não é o Made in Abyss que todo mundo ama, porque
ele não vai contar aquilo que todo mundo fala que é bom dentro da série. Esse primeiro volume termina exatamente na divisão de águas da série, que é o primeiro volume que ele conta ali a base da série, como é o universo, como é o mundo, e no segundo ele começa a tal exploração que todos nós esperamos do abismo. Isso não é spoiler, não tem como você ler um mangá como esse e pensar que os personagens não vão pro abismo. O roteiro é bem estruturado, você consegue entender tudo direitinho, como o universo funciona, as divisões dos apitos, que são os exploradores, eles são divididos em apitos de cores diferentes, de formas diferentes até um certo nível, e cada um eles podem explorar até certa camada. Até o momento só se sabe que existem 7 camadas, porque foi até ali que exploraram. Mas o que eu mais gosto desse roteiro é que existem consequências para tudo aquilo que se faz. Quem desce no abismo e depois quer subir, cada camada que vai subindo tem uma certa maldição, como eles chamam. Por exemplo, quando você sobe da 5ª camada para a 4ª, você tem perda de toda a sensibilidade dos sentidos e automutilação. Entendeu? Esse é o nível da coisa. Eu meio que saí do caminho falando de outras coisas, mas entra muito fácil dentro da história e roteiro para mostrar o quanto ele é detalhado, o quanto ele é interessante e o quanto ele é organizado. Porque consequências são algo que me agrada muito nesse tipo de história e que em certas histórias, consequências assim, elas são negativas, elas não acontecem. Nesse volume, nós temos até uma quantidade considerável de personagens, mas a partir do segundo volume, vocês vão praticamente só ver esses 2 personagens e ali e aqui outros acontecendo assim ocasionalmente. Com isso, eu acho que não é interessante o suficiente falar dos outros personagens, somente da Riko e do Rego. Eu falo Rego porque é assim que falava no anime, eu acabei me acostumando. A Riko é aquele tipo de personagem que não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém morrendo, não quer ver ninguém passando por coisas ruins, mas ela quer sim ir até o fundo do abismo, quer descobrir o máximo de coisas possíveis, quer entender o que é o Rego, quer entender um monte de coisa. Então ela é aquele tipo de explorador que não vê consequências na maioria das coisas que fazem. Então ela tá lá fazendo tudo, achando que vai dar tudo certo, não vai dar merda nenhuma e tá tudo beleza. Já o Rego é como se ele fosse a consciência da Riko. Por isso, ele é o cara que é mais recuado, ele pensa antes de fazer algumas coisas, ele fala, olha, não faça aquilo, não faça isso, não parece uma boa ideia. E é um garoto normal, ele não tem, por mais que ele pareça um robô, eu falo parecer um robô porque você olha pra ele, você não sabe se ele é um robô, se ele é humano, se ele é os dois. Você não sabe. Os 2 personagens são bem legais. Eu gosto mais do Rego, a Riko, ok, né? Mas mais pra frente vão aparecer outros personagens que são bem interessantes, bem mesmo. O 3º volume, se eu não me engano, vai aparecer a Nanachi, que é a minha personagem favorita da série. Ela é muito divertida, ela é muito diferente em alguns contrastes com os personagens e também por ela já conhecer mais esse mundo, mas eu não vou falar mais porque seria sacanagem. E a Ozen, que aparece um pouquinho antes da Nanachi, é outra personagem bem interessante que tem uma ligação ali com a Riko. Então se preparem que vai ser bem interessante assim o volume 3 e 4. O segundo também vai ser, mas o 3 e 4 é quando a série começa a mostrar pra que ela veio. Aí começa a ficar pesado, aí você começa a falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu gostei bastante da arte, ela tem muita personalidade, ela é bem bonita, tem ocasiões que ela é meio rabiscada, em certos momentos parece por motivos de tempo, sabe? O autor não tinha tempo suficiente porque ele não deve ter tantos assistentes ou coisas do tipo, mas no geral ela é lindíssima, ela é muito carismática, muito. Eu gosto bastante do desenho dos personagens, quando eles têm os olhões assim que transmitem bastante a emoção. É uma coisa bem bonita, é bem fofinho na real, no geral, e por isso mesmo ele contrasta bastante quando começa a colocar coisas pesadas na história. Os cenários são um com o mundo, eles combinam, eles não parecem deslocados, eles não parecem simples demais. Eles exercem uma ótima função dentro da história, criando todo esse lugar imenso que é o abismo. Em sua maioria eles parecem ser desenhados com rabiscos, mas fica tão cheio de charme, é tão legal, é tão interessante que funciona, mas ele é sim detalhado. A quadrinização desse mangá é bem legal, ele tem as suas vantagens por ser digital, né? Eles são lançados capítulos digitais e depois compilados em volumes e impressos, e por isso ele tem coisas que você só pode fazer em digital. Eu acho que algumas quadrinizações elas são possíveis por causa do digital.
E isso é bem legal, é bem diferente. Em algumas cenas, parece que elas são meio rabiscadas as quadrinizações e combina tão bem com o mangá, fica tão legal. Uma coisa importante de se falar que muita gente deve ter percebido é que as páginas, elas são meio acinzentadas. E é assim no original, tá, gente? Não se preocupem, é dessa maneira. Dá um estilo diferente pro mangá, deixa ele bem charmoso. Esse cinza parece deixar o ar do mangá mais pesado, mais denso. Por causa disso, deixa tudo mais interessante. Você que achou que Made in Abyss seria uma leitura descompromissada, só pega ali o volume, dá aquela leitura bem rápida, leve, esquece. É uma leitura densa, pesada, com muito conteúdo, com bastante informação pra você, assim, absorver. Então você tem que estar sempre de olho nos detalhes, nos personagens, no mundo, nas criaturas, nos artefatos. O ritmo casa muito bem com essa quantidade de informações, porque é uma leitura não rápida, mas é uma leitura fluida, com um ritmo bem gostoso. Você não fica tipo pensando, será que tá acabando? Falta muita página? Tem muita coisa? Não, você não pensa nisso, porque você tá ali consumindo todas as informações, às vezes aos poucos, né, joga um pouquinho de informação aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas tudo de maneira bem orgânica e com um bom ritmo. Agora, algo sério, bastante importante de se comentar sobre Made in Abyss é que tem sexualização de uma garota de 12 anos. Isso acontece algumas vezes, pelo menos no primeiro volume aconteceu, acho que uma vez só. Mais pra frente, como no anime tem isso, já dá pra ter uma noção que acontece sim a sexualização dos personagens. O autor, pra mim, é um artista. Ele tem que expressar todas as suas emoções da maneira que ele quiser. E sexualizar uma garota de 12 anos é muito complicado. Se fosse coisa leve que você vê na maioria dos etes, tipo Chiloviru, tipo Love Hina, beleza. Eu até, tipo, não teria tanto problema, mas do jeito que é aqui, que é muito pesado, aí você começa a questionar. Eu sei que isso é bem delicado, eu realmente não gosto, e eu queria saber de vocês se vocês têm problema com isso. Comenta aí embaixo, beleza? Made in Abyss é um mangá que eu gostei muito de ler, eu adoro o anime, foi uma das melhores animações de 2017, e sem esquecer que eu comentei sobre ele no único vídeo de anime aqui do canal, vou deixar linkado aqui no card. Por isso, eu tenho sim um amorzinho pela obra, eu acho que é um dos melhores mangás deste ano. Na verdade, eu não tenho nem dúvidas quanto a isso, porque os próximos volumes vão mostrar o porquê a obra veio, e muita gente que leu só esse vai pegar o volume 2, o volume 3 e vai ficar: como que isso está acontecendo neste mangá? Por que é tão pesado? Mano do céu! É uma obra que eu recomendo pra todo mundo que gosta de aventura, de exploração, pra quem gosta de Uncharted, pra quem gosta de Indiana Jones. Tá aí uma baita de uma recomendação. Eu adorei o mangá. Eu espero que todo mundo que assistiu esse vídeo fique interessado, pense em correr atrás, porque é uma obra diferenciada, que eu entendo assim que você lê o primeiro volume e não acha aquelas coisas, mas, por favor, gente, eu não gosto muito de falar isso, mas compre o segundo, pelo menos o terceiro. Depois do terceiro, aí se você não gostou mesmo, aí você descarta, porque aí realmente você não vai gostar da série. Com uma história instigante, roteiro bem organizado, desenhos carismáticos, que inclusive eles são bem detalhados, tá? Quadrinização diferenciada, um excelente ritmo para condensar todas as informações que o mangá aborda, e um mundo muito interessante. Made in Abyss é um dos melhores lançamentos do ano. E aí, você vai colecionar Made in Abyss? Ficou interessado na série? Quer ver o quão pesada ela pode se tornar? Não, deixe de comentar aí embaixo que eu quero saber. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!